Atualmente, a maior parte da população brasileira se declara como preta ou parda. No entanto, homens e mulheres, negros e negras, são vítimas constantes de racismo, seja de maneira explícita ou numa lógica de racismo estrutural, muitas vezes mais difícil de se perceber. Por isso, o Conexões de hoje vai aproveitar o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, para conversar sobre como o racismo afeta principalmente as mulheres negras. Olá! O Conexões de hoje é uma homenagem ao Dia da Consciência Negra e por isso nós recebemos duas convidadas muito especiais, a Cláudia Alves, que é psicóloga e conselheira do Conselho Regional de Psicologia de Goiás. Olá, muito obrigada pela presença, Cláudia. Olá, o prazer é meu. E também contamos com a presença da Larissa Neves, que é estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. Olá, Larissa, muito obrigada. E nós vamos conversar um pouco sobre as influências do racismo na vida das mulheres negras. Bom, para começar, meninas, o que a gente pode caracterizar como racismo? Como é que ele se manifesta na nossa sociedade e principalmente em relação à mulher negra? Cláudia, eu vou começar com você dessa vez. A gente pode entender o racismo como um sistema de opressão, né, que cria desigualdades sociais, que nega direitos, que cria desigualdade entre as pessoas, digamos assim. Né? E ele se manifesta de diversas formas. A gente pode pensar que dentro do racismo a gente vai pensar em preconceito, em discriminação, mas que todo esse conjunto, então, vai fazer parte desse sistema que, então, estrutura, digamos assim, as relações. Então, a gente tem que pensar o racismo enquanto relacional, né? E não sendo localizado em determinadas pessoas, no caso, os negros, né? Mas sim, ele é criado e se mantém a partir das relações entre brancos e negros, né? E a gente tem diversas formas de racismo, né? Como você pontuou, racismo estrutural, a gente tem, né, racismo científico, diversas formas que ele se manifesta, mas de todas essas formas, e eu repito, ele cria desigualdades, então vai colocar pessoas, então, negras, que a gente está considerando que são vítimas do racismo, em uma condição desigual com o branco. Né? Então, pessoas negras, nas mesmas condições que as pessoas brancas, elas não vão ter as mesmas oportunidades, elas não vão ter o mesmo valor, digamos assim, socialmente. Então, pauta valor também baseado, né, nessa classificação dos indivíduos por meio da raça, cor, etnia, né? Que existe toda uma discussão em torno disso. E no Brasil, inclusive, assim, muitas pessoas acreditam, e eu concordo também, que aqui a gente tem algumas peculiaridades do nosso racismo, que a gente tem que pensar principalmente no racismo pautado na cor e não tanto na etnia, né? Como você colocou no começo, a gente tem aí pessoas que se classificam, né, o IBGE coloca, né, como pessoas podendo ser classificadas como pretas, pardas, mas entre o branco e o negro a gente tem um leque muito grande de cores e as pessoas, né, na autoidentificação aqui, podem se localizar dentro de uma dessas cores, digamos assim, mas que à medida que se aproxima do mais escuro, então, vai dizer de uma condição em que as pessoas vão ser colocadas, e quando mais se aproxima do mais claro, tonalidade de pele mais clara, também vai dizer aí de expectativas e de posições ocupadas dentro da sociedade, né? Especificamente para a mulher, essa situação é ainda mais difícil que para o homem negro? Então, o racismo impacta não só a homens e mulheres também, né? Impacta homens e mulheres. Impacta a mulher negra de uma forma muito singular também, porque ela está também atravessada por outros marcadores, por outras formas de opressão também. Né? Então, dá para a gente pensar o racismo impactando mulheres e homens negros, mas que as mulheres a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso, que a sua condição é complexa, né? E eu até vai pensar um pouquinho ao longo do programa, né? Gostaria até de agradecer, assim, fiquei muito feliz com essa temática, né, do programa, de reservar esse espaço para falar da condição da mulher negra, porque muitas vezes quando se aborda racismo, né, ou se aborda a condição das pessoas negras na sociedade, é muito
localizado no homem negro. E falar da mulher negra também é muito importante, porque ela também é muito impactada por isso tudo. Antes de passar a palavra para a Larissa, tem que agradecer a Marta Quintiliano, que nos ajudou, que sugeriu esse tema e que também nos ajudou na construção desse programa. Ela que já há alguns anos tem nos ajudado sempre a fazer programas pensados para tratar do Dia da Consciência Negra, uma homenagem a partir mesmo dos movimentos e das pessoas que pensam a respeito dessa data e de toda o contexto, né? E Larissa, para você, o que é o racismo e, mais especificamente, como esse racismo impacta na mulher? Bem, o racismo, como muito bem pontuou a Cláudia, né, no Brasil, é de uma especificidade muito grande, porque quanto mais o indivíduo se aproxima das suas marcas negroides, né, que caracterizam o seu cabelo, a sua pele, a sua formação e até mesmo, além de identitária, no lugar que você se encontra, né, no contexto social que você vive, aonde as pessoas negras se colocam, a mulher negra, ela parte de uma peculiaridade que é extrema, porque é uma questão que ela... Eu não sei como pontuar a palavra correta para dizer que eu acho que a mim foge, a todas as mulheres negras também foge, como a Cláudia, em uma relação de sub-humano, né? Não são categorias colocadas como humana. As mulheres negras, elas sempre... A mulher, ela já tem um estado servil colocado socialmente, né? Pelos quesitos que foram trazidos, patriarcais e tudo mais, mas a mulher negra, por ser mulher e por ser uma mulher negra, ela é colocada num contexto totalmente fora, desumanizado, então não existe humanidade. Para o homem, ainda há um quesito de humanidade, mas para a mulher negra, ela foge a tudo isso, né? Então, impacta de uma forma que ela é dilacerante e ela é visível dentro dos nossos índices sociais. Ela é visível, ela é latente, né? Ela é recorrente todos os dias. Eu acho que não é necessário nem de muita teoria, né, Cláudia, para explicar o quão isso é impactante para nossas vidas. Bom, e a gente está falando do Dia da Consciência Negra, a gente sempre fala do Zumbi dos Palmares, que seria o grande herói, essa pessoa que lutou contra o processo escravagista no Brasil, mas ele tinha uma companheira, Dandara, que eu não conhecia antes de fazer esse programa e acho que a maior parte das pessoas também não conhece. Por que esse esquecimento, esse apagamento do papel da mulher dentro da luta? E o que isso também mostra em relação a esse contexto mesmo de, às vezes, lidar com a mulher como um objeto? Eu queria que você terminasse essa fala agora, Larissa. Bem, a Dandara, ela é um símbolo de máxima resistência, né? Principalmente no movimento negro, falando numa perspectiva de mulher, é uma questão de representatividade, de olhar e sentir que há uma que é igual a você e eu posso me olhar e espelhar. Inclusive, né, Cláudia, é muito gratificante sentar ao lado de uma mulher negra, formada hoje, que tem o seu cargo colocado, e entendendo suas dificuldades, os enfrentamentos que se tem, mas é de uma importância muito grande para nós, mulheres, encontrar em outras esse estado de representação, né? E a Dandara, ela é justamente isso. E o porquê do apagamento histórico? Simplesmente pelo fato dela ser uma mulher. E uma mulher negra. A mulher negra, ela é sempre colocada em um estado de servil, né? Ela está ali para servir, mesmo que seja ao lado uma mulher de grande poderio histórico, de uma grande luta, que teve construção que é imensurável, que foi a questão do Zumbi dos Palmares. Ela não é mostrada, porque o papel do homem sempre está ali acima, e essa mulher é colocada de lado. Assim como ocorrem inúmeras questões históricas, né? Dentro da produção científica, eu posso dizer, dentro da minha área, que eu sou estudante de ciências sociais, existe uma autora que se chama Virginia Leone Bicudo, e eu só fiquei sabendo dela quando eu participei de um congresso onde uma professora negra falou da existência dessa mulher, mas os registros dela foram totalmente apagados, a sua produção científica negada e o seu processo embranquecido, né? Bom, a gente vai continuar falando disso, vou fazer essa mesma pergunta para a Cláudia, mas a gente precisa ir para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre as influências do racismo para a mulher negra no Brasil. Conexões está de volta e estamos aproveitando o Dia da Consciência Negra para conversar um pouco sobre racismo e também a influência dele sobre a vida da mulher negra.
Para isso, nós conversamos hoje com a Cláudia Alves, que é psicóloga, e também com a Larissa Neves, que é estudante da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. Cláudia, eu fiz essa pergunta para a Larissa no bloco passado. Qual que é a representatividade, não só de Dandara, dos Palmares, mas de outras mulheres negras para o combate desse racismo e para o empoderamento da mulher, e também porque esse apagamento histórico das mulheres e das mulheres negras, sobretudo, em relação a vários âmbitos? Bom, o aparecimento da Dandara, né, enquanto uma figura importante para o contexto brasileiro, ele é recente, na verdade. Ela tem sido aí resgatada, essa memória da Dandara, apenas muito recentemente, e enfrenta também muitas críticas, né, de que contestam a sua existência e tudo isso. Mas o que a gente precisa entender realmente é o que ela representa, né, para as mulheres, porque as mulheres negras no Brasil, que tiveram então enquanto referência para se identificarem, né? As mulheres negras sempre foram ali representadas enquanto mulheres para servir, mulheres hipersexualizadas, né? E quando aparece uma figura como a Dandara e outras também, Teresa de Benguela, né, que mostram de uma outra forma essa mulher, uma mulher guerreira, uma mulher que luta, uma mulher que liderava também. Isso tem uma grande importância nessa identificação, ou seja, na construção da subjetividade das mulheres, né? Então, resgatar essas memórias, e essas memórias foram apagadas muito em decorrência da miscigenação forçada no Brasil, né? Então a proposta ali de se promover esse branqueamento no Brasil acabou fazendo com que muitas memórias ficassem esquecidas, apagadas ou não registradas até. Então esse resgate, ele ajuda no combate ao racismo, mas ajuda também para as mulheres perceberem que podem se ver em um outro lugar, né? Se ver ocupando outras posições, se ver tendo outros valores que não aqueles estereotipados que são sempre reproduzidos, né? Então, o resgate dessas heroínas brasileiras, digamos assim, tem esse papel muito importante, que é o da representatividade. Representatividade importa porque a gente se identifica com aquilo que está representado, né? Então, é saindo um pouquinho do estereótipo que tem sido sempre pautado, digamos assim. Larissa, já que a Cláudia falou um pouquinho dessa questão do papel da mulher negra, não só da mulher, mas especificamente da mulher negra como mais objetificada, da mulher negra como hipersexualizada, isso, em certa medida, também pode gerar, como a gente tem visto em algumas análises, alguns textos, uma certa solidão. A mulher, ela não é vista, dizendo assim, uma palavra bem corriqueira, não é vista como aquela para se ter um relacionamento sério, aquela para casar. Isso se configura mesmo na nossa realidade? A mulher negra encontra mais dificuldades para ter um relacionamento? Justamente por essa questão, né, da subhumanidade da mulher negra. Quando ocorre o processo de escravização, seja no Brasil, seja na América do Norte, a mulher negra ela é traga para dentro das grandes casas, colocado como servil, tal como objeto. Era colocada a mulata, que é dada ao sexo, passa por diversos abusos sexuais, ela passa... A sua colocação é como: você vai cuidar dessa casa, você não tem direito ao amor. E dentro da senzala, a mulher também sofre isso, né? Eu não sei, eu acho que seria uma questão mais para psicologia, não sei em que momento a antropologia poderia explicar isso, mas eu acho que os dois temas conversam. Quando o homem negro rejeita a mulher negra justamente por achar em algum momento que ela está sendo servil ao branco, e criar essa relação de a mulher negra é servil ao branco, é servil ao negro, ela é colocada para ser do sexo, para ambos, né? Cria ali então esse processo, justamente pelo que a Cláudia falou, a identificação, a representatividade. Quando você não é o padrão de mulher, certo? Quando você não é o padrão de beleza, isso afeta também a vida dos homens, né? E isso afeta mais diretamente a mulher, porque o homem não vê em você um ideal, não vê você como uma boa parceira. Isso é um fruto muito grande do racismo, porque isso desencadeia um processo que ele é extenso, ele é atual e ele é muito pontual. Não é à toa que a maior quantidade de mulheres solteiras, mães solteiras, são mulheres negras. Não é à toa que
a maior quantidade de mulheres que, por exemplo, são empregadas domésticas, porque elas não se encontram representadas em outros lugares, são mulheres negras. Mulheres que são amantes são mulheres negras. Mulheres que homens não assumem relacionamentos são mulheres negras, né? E isso vai difundir um grande debate, que é um grande problema também. Acaba que vira... Como eu sempre falo, o racismo, ele causou danos de uma proporção psicológica que vai demorar muito tempo para a gente entender, né? Porque não acarretou só os que viveram diretamente racismo. É um grande processo que nos culmina até hoje, creio eu que vai nos culminar durante muito tempo. E até a gente conseguir ter essa quebra, ainda mais me portando tal como mulher e negra, entendendo bem de perto que se trata essa solidão. O que é sentir sozinha, não se sentir boa para um relacionamento e como isso afeta nas questões da representatividade, a mulher negra não se sentir bonita o suficiente, acreditar que ela não é bonita o suficiente, né? Acreditar que ela não é propícia a um relacionamento, que ela é dada assim, a hipersexualização. Tanto é que a figura da mulata, ela é colocada muito bem no nosso país, né? Nós só somos lembradas quando se trata do sexo. Nós só somos lembradas na época do carnaval, e aí sim, nossa beleza é exaltada, os relacionamentos que se codificam em volta da gente, eles são relembrados, né? Eles são colocados à tona, e essa nossa... é como nós aparecemos, né? Mas Isalu fala numa letra que mulheres não acham que seu papel é mulata para servir gringo, porque não é o que, de fato, nós somos, né? Cláudia, você pode complementar também um pouquinho esse pensamento? Sim, né? Essa ideia e essa construção em torno do que vem sendo chamado a solidão da mulher negra, como a Larissa colocou, né? Ela está muito pautada em um processo que é histórico, né? Um processo histórico de desumanização dessa mulher negra e que a coloca nesse lugar, então, como a Sueli Carneiro, uma pesquisadora, né? Importante, negra, brasileira, ela diz que as mulheres negras são tidas como antimusas da sociedade. Quer dizer, existe a musa, que existe um padrão, que é esse padrão de beleza pautado, né, na branquitude, em traços finos, né? E que as mulheres negras são essas antimusas, ou seja, aquelas que não são as desejáveis, as mulheres, então, que não são para casar, né, e muitas vezes, e isso explica um pouco das estatísticas que apontam que as mulheres negras demoram mais para casar e se casam menos também, né, e isso tem um impacto, sim, também muito importante, né, em como essa mulher negra se vê. Ora, se vê em vários espaços em onde as mulheres circulam, de que quem é tido como bela, quem é desejável, quem que eu tenho que ser, com quem que eu tenho que parecer para ser desejada pelos homens, então, né? Ou ter algum valor. E isso acontece um processo de negação do que se é. Né? Ou seja, olha, se eu sou negra, então o negro não é desejado, ou o negro não é, né, tido ali como alguém que pode ser alvo, digamos assim, desse investimento afetivo, né, no relacionamento. E muitas vezes existem as exceções, a gente está falando aqui de um fenômeno que é presente, que é forte, né, salvo as exceções. Mas o que acontece? Vou ter que te interromper porque o nosso tempo desse bloco chegou ao fim. A gente vai para o nosso último bloco daqui a pouquinho, para a gente finalizar essa conversa a respeito das influências do racismo na vida da mulher negra no Brasil. No dia 20 de outubro é celebrado o Dia da Consciência Negra e por isso Conexões de hoje está debatendo o racismo e a influência dele na vida da mulher negra no Brasil. Nós estamos conversando com a Cláudia Alves, que é psicóloga, e também com a Larissa Neves, estudante da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. Larissa, queria começar com você dessa vez. Segundo dados do Mapa da Violência, de 2003 a 2013, 10 anos, a morte de mulheres brancas diminuiu 10%. Em contrapartida, a morte de mulheres negras aumentou 54% no país. Por que esse número tão discrepante entre a diminuição da morte de mulheres brancas e o aumento tão grande da morte de mulheres negras? O racismo está relacionado, e tudo isso que a gente já discutiu, está relacionado com esse aumento?
Bem, como a Cláudia bem pontuou, né, é um processo histórico. E a mulher negra, ela sempre foi vítima dessas diversas violências, seja ela no seu espectro macro, seja ela no seu micro, no mais... que seja o mais abstrato possível, né? Pontuando, levando em conta, além dessas porcentagem que é surreais das mortes das mulheres negras, também nos colocam aí o que, por exemplo, as mortes causadas por outros diversos fatores, como o suicídio, a depressão e outros processos que levam às mortes das mulheres negras, né? Mas essencialmente a violência doméstica. E como compreender o porquê as mulheres negras estão mais propícias a essa violência? Que locais essa mulher ocupa, né? Nós sabemos que a população negra e a mulher negra, elas residem a favela. E é onde nós temos os maiores índices de violência, né? E justamente por estarmos colocados nesses locais, e com todo aquele debate que a gente colocou, que a Cláudia bem apontou aqui, a colocação da mulher como sub-humana, leva então ao mundo branco e até mesmo ao mundo negro entender a mulher como posse, né? E a gente entende muito bem o que acontece isso, nós como mulheres, mas Cláudia entende melhor ainda quando falamos nós, mulheres negras, como essa colocação de sub-humanidade para a gente nos colocam. Quais são os fatores que isso nos levam, né? Isso leva à violência, seja ela física ou psicológica, né? E elas são descaradas, explícitas, como o caso da Cláudia, né? Uma violência policial brutal e ninguém se move, ninguém se comove, ninguém percebe, né? Socialmente falando, o grande não percebe, o mundo branco não percebe, mas nós estamos ali justamente nesse quesito onde nós somos as mulheres mais propensas a abusos sexuais, nós estamos mais propensas a baixa escolaridade, que também é uma violência, isso também mata. Nós estamos propensas às doenças que são de cunhos psicológicos, né? A depressão e ao suicídio, que leva acarretam e aumenta discretamente esse índice, que ele não se faz nada para reverter a situação. Você não vê nenhum tipo de política pública tentando falar pelas mulheres negras, e se você vê, elas são logo silenciadas. Você não vê as grandes forças, né, que trabalham na atuação das mulheres negras, que não trabalham nessa atuação das mulheres negras, mas trabalham, né? E, tipo, o acesso também, né? Porque geralmente a proteção ela vem quando se tem acesso. As mulheres negras, elas nem têm conhecimento que existem órgãos que cuidam de mulheres, que podem cuidar dessas mulheres com violências domésticas ou violências que elas são feitas nas ruas ou dentro da casa de patrões, né? Esses locais que as mulheres negras ocupam. Cláudia, antes de passar para a Cláudia, na verdade, deixa eu corrigir, eu falei 20 de outubro, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Cláudia, em relação a esse número tão alarmante de uma morte tão expressiva das mulheres negras no Brasil. Uhum. Olha, a gente tem que pensar na articulação de vários marcadores, né? Então, assim, se estamos falando de mulheres negras, então a gente tem que falar do gênero, a gente tem que falar da raça ou cor, que então vai ser atrelada a isso, a gente tem que falar de classe social e como que isso tudo combinado vai formar uma estrutura que vai colocar as mulheres negras em uma situação de vulnerabilidade, né? Ou seja, vai potencializar a vulnerabilidade das mulheres negras, né? Então, esses números, eles não dá pra gente olhar para esses números e pensar que nada tem a ver com a condição das mulheres negras hoje na sociedade, né? Esse mesmo estudo, né, que é o mapa da violência que saiu, também traz dados da atuação, dos resultados, digamos assim, da Lei Maria da Penha como um todo, e que aponta que das mulheres, a violência registrada contra as mulheres brancas diminuiu 8%, enquanto que a violência perpetrada contra as mulheres negras aumentou 35% de uma forma geral, né? Então, isso não acontece ao acaso, a gente tem que pensar nas estruturas que, então, propiciam isso acontecer. Né? E aí, sim, a gente tem que pensar, como a Larissa falou, em como que a gente vai combater isso, né? Por meio de políticas públicas, e existem várias esferas que a gente pode pensar.
para se combater. Porque isso impacta não só aqui nas mortes, mas nas diversas formas de violência que as mulheres sofrem. Mulheres negras, então, que a gente está debatendo hoje. Então, vai desde um xingamento, uma piadinha com o cabelo, né? Vai em situações de discriminação mais escancaradas ou menos escancaradas, até homicídios, né? Então, a gente tem aí uma gama, infelizmente, muito grande de possibilidades dessas violências e que acontecem. E que deixam marcas, né? Que tem repercussão. Então, que vai impactar as mulheres psicologicamente de uma forma, né, que vai colocar a sua autoestima ali mais reduzida, uma autoestima abalada, e que vai, no seu próprio alto valor, as mulheres negras, então, vão estar pautadas nesse lugar. Olha, qual que é o lugar que é reservado para mim? E a gente tem outras repercussões também, né? O desenvolvimento de alguns transtornos que a gente pode pensar. Alguns estudos apontam que a população negra, né, enfrenta muito mais estresse cotidianamente do que pessoas não negras, digamos assim. Então, temos esses dados para pensar que, olha, racismo sim tem um impacto psicológico também nas pessoas. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer vocês pelos esclarecimentos, por tudo isso que a gente pode discutir. Acho que a sociedade não tem discutido muito, e muito menos num programa de televisão, né? Muito obrigada por vocês virem aqui, por vocês dividirem com a gente tudo isso. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada também, Larissa. Obrigada. Bom, o Conexões de hoje, chega ao fim. E você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, você vê aí na tela, jornalismo@tvufg.br, ou então pode acessar o site da TV UFG, www.tvufg.org.br. Lá você assiste a todos os nossos programas já produzidos, também pode conferir outras informações sobre a programação da TV. Além disso, também tem as nossas redes sociais, Facebook e Twitter. Eu te espero no próximo programa. Até lá!